o trabalho perecer, não deixa fechar, meu Pai, as portas dessa igreja, mas que o Senhor venha preparar pessoas para ajudar, meu Pai, com um coração sincero a tua obra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Coloca dentro da salva, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Coloque dentro da salva, a irmã está passando aí para recolher. Todos cantando. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria. E Deus recompensará. Amém! Irmãos, quem nos visita? Tem alguém que nos visita essa noite? Você veio pela primeira vez? Que Deus abençoe o irmão ali, tá vendo? Visitante, tá vendo? Ajudando a obra de Deus. É assim. Às vezes o povo da própria igreja não é tocado, mas às vezes a pessoa, o católico, né? O samaritano, ele é tocado para ajudar a obra de Deus. É assim que Deus faz, né? A parábola do samaritano, ela diz que ali o homem foi atingido, né, pelos malfeitores, e ele estava lá jogado, né? Passou o sacerdote, passou lá o fariseu, passou o levita e nada. Mas aí passou um samaritano, o idólatra, né? Pessoa que não tem conhecimento da palavra, se compadeceu, né? E ele pegou aquele homem, tratou das suas feridas, né? Alugou uma estalagem para ele, ainda colocou ali, né, um dinheiro, né, extra para ele pagar a estadia e viver daquilo até ele se recuperar. Então, a obra de Deus é desse jeito. Quando a gente pensa de onde que não vai sair, é dali que vai sair, não é verdade? Quem diria que aquele samaritano, né, a Bíblia diz que o homem ele era samaritano, quer dizer, ele não era uma pessoa religiosa, né? Ele não cria, ele não conhecia, digamos assim, né? O Deus que nós servimos. Mas ele foi tocado. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus, ele disse que aquele homem, ele reconheceu o seu próximo, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é assim a obra de Deus, né? É uma coisa misteriosa, a gente nunca sabe como Deus vai operar. A verdade é essa, né? Desde 1992, quando aceitei a Jesus, né? Eu estou sempre surpreendido com o que o Espírito Santo faz. Para mim, tudo é novidade. É como se fosse uma criança de colo. Para mim, tudo é novidade. Desde 1992, irmãos, para mim, tudo é novidade. A palavra de Deus sempre está me surpreendendo. E a obra de Deus também. Amém? Então, irmão, vamos ler a Bíblia. E Deus abençoe os irmãos, né? E os que não ajudaram, que Deus abençoe também. Você não é obrigado a ajudar, não, né? Mas tudo seja conforme a necessidade de cada um e conforme a bênção que cada um recebe. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje já é o segundo dia, né, dessa campanha de 2024, né? É a segunda rodada já, né? E até aqui Deus tem abençoado, né? Muita gente aí, participantes, que bênção, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos abrir a Bíblia, igreja. Aleluia. No Salmo de número 127. Vamos começar o ano de 2024 profetizando a bênção para a nossa família. Quem ama a sua família, diga: eu amo, eu também amo. Então vamos ler o Salmo 127, amém? Vou nem pegar a Bíblia, porque eu já decorei esse salmo. Quem já achou, diga amém. Vamos lá. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a perdão. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada
repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Vamos orar. Todos dando glória, 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 Senhor. Espírito Santo, são 10 minutos, Senhor, na meditação dessa palavra tão pura, tão poderosa. Uma palavra, meu Deus, digna de toda a nossa reverência e de toda a nossa aceitação. Venha operar de uma maneira sobrenatural, meu Deus, esta noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. A tua palavra é pura, é fiel, é um escudo, é uma fortaleza, um castelo forte que nos protege e nos guarda de todos os males. Amém. Paz do Senhor. Tudo bem? Como é que foi de entrar? Vamos bater palma para Jesus, igreja. Aleluia. Quem passou ano novo aí com a família? Quem passou ano novo com a família? E quem está orando para a sua família aceitar a Jesus aí? Irmãos, é tudo que eu oro, é tudo que eu peço. Eu já não preciso de mais nada. Tudo que eu precisaria, irmão, eu já tenho. Tem pessoas que ficam orando para Deus da casa, né? Já tem casa. Tem que fica orando para Deus da carro. Já tem carro. Tem que ficar orando para preparar uma varoa. Já tem uma varoa. Tem que estar orando para preparar um filho. Já tem filho. Agora eu só fico orando para Deus salvar minha família, irmão. Senão eu fico sem assunto na hora de orar. Bate palma e dá glória. Se Deus ele me der tudo, irmão, aí fico sem assunto. Irmãos, é verdade que a nossa família, ela é uma parte do plano de Deus para a nossa vida. Quando Noé, vocês conhecem a história, né? Quando Noé ele preparou a arca, ele colocou dentro da arca toda a sua família, os seus 3 filhos, né? Cão, Sem, só que tem que preencher. Só que tem que preencher, tá bom, irmão? Os seus filhos Cão, Sem e Jafé, só que tem que preencher, tá bom? Se não der tempo, depois eu quero, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. E a sua digníssima. Quem sabia que Noé também colocou a sua esposa dentro da arca? Tem gente que se esquece, né? Ah, não, Noé botou só os filhos, não, botou a esposa também. E aí deixaram ela para trás, né? A Bíblia não fala o nome da esposa de Noé, mas ela estava lá. Quem está entendendo? Diga amém. Não, você também vem. Você é minha costela. Quem está entendendo, igreja? E ali Deus ele derramou a sua promessa sobre Noé, porque a promessa de Deus era sobre Noé, não era sobre a família dele, não. A família veio porque Deus ele estendeu a promessa para a família, mas o mistério de Deus era com Noé. Quem sabia? A Bíblia diz que Noé era um homem que ele foi considerado justo. E ele se afligia porque o povo naquela época era um povo rebelde. A Bíblia chega a dizer que havia também um gigante. Havia gigante na terra, né? E depois do dilúvio ainda continuou existindo gigantes, porque o DNA ele vai passando de geração em geração. Hoje todo mundo sabe o que é DNA, né? Vai fazer o teste de paternidade, né, meu irmão? Já vai pegar o DNA. Não foi você, quem está entendendo, diga bem. Tá, pula essa parte, irmão. Risca essa parte aí, deleta. Mas é isso. E naquele tempo as pessoas eram tão rebeldes que começou a nascer gigante, né? Muitas doenças que a humanidade sofre é consequência do pecado, você sabia? Muita doença, a medicina moderna, ela descobriu que existem doenças psicossomáticas. É um nome complicado, mas é bem notório, né? Saber
que tem pessoas que têm problema de diabetes. Hoje eu fiquei sabendo, eu não sabia. Eu estava lá na fila lá do supermercado, uma senhora falou que ela tem diabetes nervosa. Eu nem sabia que existia isso. Existe, né? Ela fica nervosa, pronto, a glicose dispara. Quem está entendendo, igreja? E é emocional, né? Então, muitas doenças, elas vêm em consequência da instabilidade do coração, do medo, da ansiedade, até uma tal de depressão que o povo fala por aí, né? Eu não acredito nesse negócio de depressão. Para mim tudo isso aí é mimimi, mas tem gente que acredita, tudo bem, vamos respeitar. E diz que a própria depressão, ela vai provocando também doença, e ao ponto da pessoa até querer tirar a própria vida. Quem está entendendo, igreja? É isso que acontece. A pessoa cai numa tristeza tão profunda, né? E a coisa que mais desestabiliza o ser humano é quando a família está dividida. Por quê? Porque não tem ninguém para chegar perto e dizer, não, tenha ânimo. Tenha ânimo, nós estamos orando, nós estamos fazendo campanha. A pessoa se sente isolada. Quem está entendendo, igreja? Quando a família está dividida, o marido saiu de casa, arrumou outra, e vice-versa. A esposa ela vai colocar a cabeça no ombro de quem? Se o marido saiu de casa. O marido vai colocar a cabeça no colo de quem? Se a mulher saiu de casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, tudo isso é consequência da instabilidade espiritual do homem e da mulher também, né? Quando fala o homem, fala dos dois. E no tempo de Noé, o mundo estava uma verdadeira bagunça. Deus, ele criou tudo perfeito, porque quando Deus, ele criou o homem, ele falou bom, ele gostou. Aí quando Deus, ele criou a mulher, ele falou muito bom, gostou mais ainda. Quem está entendendo, diga bem. Deus, ele se alegrou com a sua criação, mas à medida que o tempo passou, aí já veio a desobediência. Aí complicou a coisa. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Aí complicou. O que era bom, irmãos, deixou de ser bom. Aí começou a bagunça. E ali Adão, ele teve seus olhos abertos. Isso quer dizer que antes da desobediência, Adão e Eva andavam de olhos fechados. Você está vendo esse rasgadozinho aqui, ó, que você tem? Você já viu? Você parou para pensar para que serve esse rasgadozinho? E quando você dorme aquilo fecha? Você parou para pensar? Isso daí foi depois da desobediência, depois da queda. Antes era fechado. Hebreus capítulo 9, versículo... Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê, ou se vê, não tem problema, é a mesma coisa. Então a pessoa, quando ela não confia em Deus, ela quer fazer tudo por conta própria. Foi aí que Adão, ele abriu os olhos. Irmão, pede se dá uma doutrina nova? Não, isso daí está escrito na Bíblia. É que você nunca prestou atenção. Quem está entendendo, diga bem. A Bíblia diz que no momento que Adão, não foi Eva não, Adão, ele participou do fruto que não era lícito participar, porque era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de ambos foram o quê? Abertos. Sinal que até então os olhos eram fechados. Então eu não estou vindo com nenhuma doutrina nova, não estou vindo com nenhuma maluquice. Quem está entendendo, diga amém. E ali, irmãos, a partir daquele momento, a humanidade foi só um abismo. O que acontece? Chama outro abismo. A humanidade foi só caindo. Daqui a pouco veio Abel, apresentou o sacrifício para Deus. Ali ele era pastor de ovelhas, ele apresentou o sangue das ovelhas que ele pastoreava, e Deus se alegrou do sacrifício de Abel,
se alegrou de Abel e se alegrou do sacrifício de Abel. Quem está entendendo, igreja? Você que ofertou hoje, Deus ele se alegrou da sua oferta. Mas será que ele se alegrou de você? É uma questão, né, irmão? Só você pode responder essa pergunta. E Caim, o irmão de Abel, apresentou também uma oferta. Apresentou do fruto da terra. E o fruto da terra já estava amaldiçoado já. Ele era fazendeiro, apresentou lá umas frutas, né? Ali talvez ali umas bananas, umas melancias, né? Não sei, a fruta da época, né? Tem fruta que não existe mais, né? Não é verdade? Quando era criança eu comia muita pitanga, né? Pulava a cerca, né? Naquele tempo podia fazer isso. Comia pitanga no quintal dos outros e estava tudo certo. Ninguém dava tiro, ninguém morria eletrocutado pulando cerca. Quem está entendendo, diga amém. Hoje em dia não se vê mais pitanga. Cadê a pitanga? Sumiu, nem no mercado se vê, e eu gostava. E tem vitamina C. Então muitos dos frutos da época de Noé, eles já não existem mais. Muitos dos frutos da época de Adão e Eva já não existem mais. Aí o povo diz, era uma maçã. Irmão, não sei se era maçã, a Bíblia não fala. Muita daquilo que estava no Jardim do Éden, quando veio o dilúvio, aquilo foi destruído. E o Jardim do Éden, ele foi oculto da vista do homem. O homem ele foi expulso. Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Quem sabia disso? Foi expulso. Aonde está o Jardim do Éden? A gente não sabe mais. A gente não tem acesso, porque Deus ele colocou um anjo e colocou uma espada que circula o jardim o tempo todo. Então não tem como passar, né? Se passar, a espada chega lá e corta a pessoa, queima a pessoa todinha. Então é um mistério que está oculto aos olhos de Deus. Mas a família de Noé, quando ela entrou na arca, Deus ele fez uma espécie de concessão à família de Noé. Deus podia muito bem colocar só Noé na arca. Essa mesma proposta Deus ele fez a Moisés, quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro, e ali o povo estava lá fazendo orgia na presença do bezerro de ouro, e Deus ele falou para Moisés, Moisés, eu cortei o meu pacto, eu rompi o meu pacto com o povo de Israel, eu vou matar todo mundo, vou deixar só você, a partir de você eu vou começar do zero. Foi assim ou não foi? E o que é que Moisés falou para Deus? Senhor Deus, se tu matares, se tu destruires Israel, risca o meu nome do teu livro, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem Miriam ali no meio daquele povo, a minha irmã. Tem Arão, o meu irmão ali. Tem misericórdia, meu Deus. E Deus ele se compadeceu. Quem está entendendo, diga amém. Da mesma forma, você orando pela sua família, Deus ele se compadecerá mais ainda. Bate palma e dá glória a Ele. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? E a promessa caiu sobre Noé e foi distribuída entre a sua família. 40 dias e 40 noites. A água caiu de cima e a água subiu de baixo. Era a água caindo de cima e era a água subindo de baixo. Nunca havia chovido na terra. E a terra foi completamente alagada. Desde o Monte Ararat, ele foi coberto. O Monte Everest, se na época tivesse ainda o Monte Everest, né? Foi coberto pelas águas. A arca ficou sobre tudo. O mundo se tornou um verdadeiro oceano. O planeta Terra se transformou no planeta Água. Deus ele poupou somente Noé e a sua família. 8 pessoas dentro da arca. Quem está entendendo, igreja? Muitas pessoas acham, porque está todo mundo ali seguindo lá o artista, eu vou seguir também. Mas se está todo mundo lá acompanhando a novela, eu vou acompanhar também.
Ah, se está todo mundo lá pulando carnaval, eu vou pular também, vou lá pular. Vai lá para tu ver o que acontece. Ah, está todo mundo acompanhando o desfile, eu vou ver também. Está todo mundo acompanhando. Irmãos, no tempo de Noé, o mundo ele era habitado por uma multidão. O povo durava 1000 anos. Era o limite de vida. Não é verdade? Matusalém viveu 969 anos. Não é verdade? Noé, com a idade de 600 anos, ele já estava construindo a arca com todo o vigor da sua saúde e da sua juventude. O mundo era habitado e havia uma multidão que morava, e todos foram consumidos pelas águas do dilúvio. Quem está entendendo? Então não se impressione se está todo mundo seguindo lá aquele líder espiritual. Ah, está todo mundo indo lá naquela igreja porque diz que ele distribui lá um óleo que a gente leva para casa, aí joga esse óleo no gato, joga esse óleo no marido, joga esse óleo na geladeira e tudo fica abençoado. Quem está entendendo? Diga amém. Isso é maldição. É maldição. Por que é maldição? Porque o único que está autorizado para ungir é o presbítero da igreja. Último capítulo de Tiago. Então, se a pessoa quiser inventar Bíblia, a pessoa está debaixo da maldição da Bíblia. Eu me lembro quando eu comprei a minha guitarra, era uma Jackson, na época que o dólar estava 1 por 1, então tudo que era importado saía baratinho, né? Eu aproveitei. Só que eu passei uma luta financeira e quis vender a guitarra. Quando eu fui vender a guitarra, irmão, eu me lembrei que eu tinha ungido a guitarra. Na época eu era ignorante, não sabia. Eu peguei lá um óleo lá de uma dessas igrejas aí que distribui óleo, ungi a guitarra, mas eu não sabia que eu não podia ungir porque eu não era presbítero. E a gente não unge objeto, né? Não é bom fazer isso, né? Tem gente que ainda usa, mas tudo bem, seja segundo a fé. Mas o óleo da unção é o presbítero que vai ungir na cabeça da pessoa que está o quê? Doente. Quem está entendendo, diga amém. E se houver pecados, eles serão o quê? Perdoados. E se houver doença, ela será o quê? Curada. Mas quando o ser humano ele quer inventar, ele quer passar na frente do Espírito Santo, ele quer criar uma moda, quer criar lá uma doutrina nova, ele sempre vai ter decepção. E foi a decepção que eu tive na hora de vender a guitarra. A pessoa me passou um cheque sem fundo, ao invés de ajudar, eu me enrolei mais ainda. E só depois, quando eu completei 60 anos, que eu pude comprar uma guitarra daquele nível. Até hoje. Mas Deus ele abriu essa porta. Eu tive que esperar esse tempo todo, irmãos. É verdade. Esperei anos e anos para poder comprar uma boa guitarra, né? E Deus ele me deu essa oportunidade. Graças a Deus. Mas o meu erro foi acreditar que aquele óleo estaria garantindo alguma coisa. Não garante. Quando a pessoa pega um patuá, a pessoa vai lá na procissão e pega uma fitinha, amarra uma fitinha, ou um anelzinho, ou uma pulseirinha, ou um chapéu, sei lá, não sei como é que está a situação aí fora. Mas tudo isso se torna um ídolo. E a família, irmão, toda ela é atingida. Da mesma forma que a bênção de Deus, quando desce na vida do crente, Deus ele distribui essa bênção para toda a família. O que está escrito lá em Atos, capítulo 16, versículo 31 e 32? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A bênção que você recebe, meu irmão, você está distribuindo para toda a sua família. E quando a Bíblia fala casa, não apenas da sua família, mas a tua vizinhança. Quem está entendendo, igreja? Ainda ontem eu orei pela síndica lá do meu prédio, orei por ela. Ela ficou toda feliz, ela não esperava, porque geralmente a pessoa tem raiva, né, do síndico. Ah não, mas o crente ele tem que amar. O amor de Deus ele nos constrange a amarmos o nosso semelhante, porque se nós não amarmos
aquela pessoa que a gente vê, como é que a gente vai amar um Deus que a gente não vê? Não tem como. A nossa família, ela está debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Mas nós precisamos estar firmes. Precisamos estabelecer, irmãos, a nossa fé como coluna na presença de Deus. Deus, ele tem uma promessa. O fruto do ventre é o nosso galardão. Você que tem filho, você que tem sobrinho, alguém que você cuida, ou você tem um parente mais velho que você cuida, tudo isso daí é uma bênção. O fruto do ventre é uma bênção. Tudo isso é a promessa de Deus se manifestando. E quando nós reconhecemos isso, a nossa vida ela vai correr da melhor maneira possível. Tudo vai dar certo na nossa vida. Como eu estava comentando logo no princípio, né, da mensagem, irmão, se a gente não tiver algo para lutar, a gente fica sem assunto na oração. Pode bater palma e dar glória a Deus, igreja. Fica toda a igreja aí fora. Você está entendendo porque você está passando essa luta? É por isso. Porque se Deus ele resolve esse problema rápido, você abandona, você não vem mais para a igreja, você não faz mais campanha, você abandona, você deixa de lado. Quem está entendendo, igreja? Vamos orar. Coloque a mão na sua cabeça, você que chegou aqui sentindo dor. Se for possível, coloque a mão onde dói. Vamos orar para Deus confirmar essa promessa. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos, irmãos, tomar posse dessa promessa. Todos dando glória, 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 glória. Vai orando, igreja. Toma posse, igreja, desta promessa. Ah, Espírito Santo, eu creio